Seja bem-vindo à Maratona PF-PRF. Serão 9 dias de aulões totalmente gratuitos para você aprender com o nosso time de professores. Hoje você vai ver o depoimento de alguém que já esteve aí e conseguiu a nomeação, o policial rodoviário federal Bruno Bretas, nosso ex-aluno. A formatura da PRF é a coisa mais linda, todo mundo chora, o brucutuzão, quem fala que nunca chora, eu falei que eu nunca ia chorar, chorei, não tem como. É a melhor coisa, é a segunda melhor coisa do mundo. Por que a segunda melhor coisa do mundo? Porque a primeira é o contra-cheque. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. O contra-cheque é demais, eu não sei explicar. Até pouco tempo atrás estava aí no lugar de vocês, né? E a convite do curso Logos, eu vim aqui hoje trocar uma ideia com vocês sobre a minha preparação até a aprovação. Eu gostaria primeiro de falar, né, como que eu comecei a estudar para concurso. Eu acho que toda pessoa que quer concurso público, primeiro ela tem que descobrir o que ela quer, né? A área que ela quer, o concurso que ela quer. Não adianta sair fazendo concurso público a ermo, porque os editais são diferentes, as matérias são diferentes, os níveis de cobrança são diferentes. Então isso só te atrapalha e no final você não fica bom em nada. Então eu acho que o primeiro passo da minha vida foi sentar, parar e falar, olha, eu quero ser policial, eu quero a área policial, é para isso que eu vou me dedicar. Aí foi meu primeiro passo em concurso público, meu primeiro degrau. Aí eu procurei o Logos, onde vocês estão tendo aula hoje, excelente curso preparatório, e a partir do Logos eu comecei a ter um direcionamento do que estudar, como estudar, o que deixar de estudar, a maneira de estudar. O que eu falo para todo mundo é, o cursinho não faz milagre, depende mais do aluno do que do cursinho. Mas um bom cursinho, como é o Logos, ele te dá um bom direcionamento, ele te dá bons materiais, mas aí cabe a você se dedicar. Eu larguei mão da minha vida social, eu não tinha mais final de semana, eu não saía, eu não bebia, a minha vida era estudar. Eu tinha um dia de folga, que era domingo, após o meio-dia, porque eu acordava até às 8, acordava às 8, estudava até meio-dia, e após o meio-dia eu me dava esse descanso, mas eu estudava de segunda a sábado. Não existe uma receita de bolo, né? Quanto tempo eu devo estudar? Eu estudava muito. No final, eu lembro que eu estava estudando entre 12 e 14 horas por dia. Mas era no final, né? Não adianta você estudar 12, 14 horas por dia, todo dia, sem edital aberto, que você vai pirar, você vai ficar maluco. Não adianta, né? A partir do momento em que eu comecei a descansar, até 8 horas de sono, a estudar o tanto necessário, dormir o tanto necessário e voltar a estudar, ou até mesmo estudar um pouco menos para dormir um pouco mais, isso fez a total diferença na minha vida. Não adianta chegar igual um maluco e estudar e achar que dormir é perder tempo de estudo, porque você não estuda direito no dia e não estuda direito o outro dia e o outro e vira uma bola de neve. Então o descansar é essencial. Claro que você não vai descansar 20 horas e estudar 4, né? Claro que não. Mas o descansar é essencial. Outra coisa que me ajudou muito, ter uma válvula de escape. Eu luto jiu-jitsu há muitos anos, então essa era a minha válvula de escape. Malhar também para manter a preparação física e tal, porque tem TAF, né? Mas achar uma coisa que vocês gostem, entendeu? Porque eu sei que a pressão é muito grande, né? Eu estava aí até ter pouco tempo, a pressão é gigantesca, mas você tem que achar uma fórmula para você descansar, distrair a sua cabeça, porque senão você não aguenta a pressão. Confie em mim, porque eu quase não aguentei, quase desisti, quase chutei o balde, mas graças a Deus deu tudo certo. Outra coisa que eu podia fazer é fazer muita questão, muita questão. Chegou uma época que eu só estudava por questão. Eu acertava a questão, anotava. Eu errava, eu anotava o que eu errava. Eu nem pegava mais conteúdo, eu só estudava questão e lei seca, questão e lei seca, questão e lei seca. Pra mim, foi o que me ajudou muito, beleza? O TAF, pra mim, sempre foi dificuldade ocorrida, sempre odiei correr. Só que é preciso, né? É preciso correr, então dê um jeito. Ah, mas eu não gosto. Não, ninguém gosta. Dá um jeito, pô. Dá um jeito, porque é o que vai fazer. Eu, por exemplo, eu cheguei lá, eu acho que o meu era barra, abdominal, salto e corrida nessa ordem. Então, eu fiz a barra de boa, eu fiz o salto, o abdominal tranquilo. Chegou na corrida, eu precisava fazer o tempo e eu nunca tinha feito aquele tempo.
Pô, estudei a minha vida inteira pra cair na corrida, não é possível. Aí eu olhei pra ambulância que tava lá, eu falei, meu irmão, eu só saio dentro daquela ambulância, só saio lá dentro. Então, pô, eu posso não conseguir, mas eu vou sair de ambulância, eu vou ter história pra contar, porque desistir eu não vou. E aí fui, corri, deu tudo certo. Quem se preparar antes, eu não me preparei, foi um erro meu, mas quem se preparar antes é tranquilo. Feito isso, vem a preparação, uma das preparações mais importantes para mim, psicotécnico. Ah, mas psicotécnico não tem preparação. Tem preparação sim. Se der uma dica que eu dou, depois que você passar na primeira fase, estude mais psicotécnico que TAF, porque o psicotécnico é pesado, pesado. Mas tudo dá certo, beleza? O curso de formação, cara, é muito bom, é a melhor fase da vida, né? Porque todo mundo se ajudando, né? A gente chama, o que a gente cria, o espírito de corpo, né? É bom, é muito bom, mas não vá achando que você vai tirar de letra se você não preparar a sua cabeça. Tem que ir preparado para ouvir, tem que ir preparado para tomar esporro, para correr na chuva, para virar à noite. Mas é isso, Brasil, é isso aí, vai, mas é bom pra caramba. Eu falo para você aí, né, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira, eu estou às ordens. O pessoal aí do Logos tem o meu número, pode me ligar, pode falar comigo, pode mandar um WhatsApp, eu ajudo no que eu posso. Várias pessoas que eu conheço que viram que eu passei, me mandam mensagem, pedem dicas, materiais, perguntam como é que é a profissão e eu ajudo no que eu puder, certo? Tô aí de portas abertas, o que precisar pode contar comigo, estudem. Estudar é bom, mas estudar sob pressão é horrível. Vamos lá, se dediquem, se dê o máximo, porque o final é muito bom, beleza? Eu tô aqui, vou me despedir de vocês, estou às ordens, estudem, eu tenho certeza que vocês vão passar, beleza? Brasil! E para você que também deseja se tornar um servidor público federal, nós preparamos 30% de desconto no nosso curso online. Na descrição aqui embaixo você encontra todos os links, o do desconto e o do material de apoio. Vamos juntos maratonar esse aulão. Hoje é dia de processo penal com a professora Renata. Bons estudos! Olá, meus queridos! Eu estou aqui com vocês para a gente estudar um tema muito importante, focando nos editais passados da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ambos os concursos tiveram como organizadora a banca CESP, chamada hoje de Sebrasp. Há promessa aí de grandes contratações e por isso nós vamos tratar nesse aulão sobre o tema inquérito policial. Eu também sou professora do Logos Concursos de Direito Administrativo. Para isso, eu te indico, tem aqui no nosso canal do YouTube uns vídeos, 5 vídeos resolvendo 50 questões CESP sobre temas diversos do direito administrativo. Antes da gente adentrar aqui no direito processual penal, eu te convido a separar um dia para assistir, já que essa matéria é cobrada ali com bastante profundidade nas duas provas. E o que é o inquérito processual? Nós temos em si a chamada persecução penal. A persecução penal, ela pode ser dividida em 2 fases. Quais são as fases da persecução penal? Nós temos uma fase administrativa, uma fase investigativa, que será o foco do nosso estudo, que é o inquérito policial. Depois disso, nós temos uma fase processual, que daqui sim pode advir uma sentença, tanto condenando quanto absolvendo. Nós vamos nos ater hoje aos principais aspectos dessa fase investigativa. Já te adianto que eu coloquei aqui para você 106 slides, um material completo
completo sobre o inquérito. Só que nesse aulão, como é um aulão, eu vou focar naquilo que tem mais tendência de aparecer em prova. Mas o material está completo. Se ao longo aqui, ao ler alguma parte que eu não abordei, ficou dúvida, pode me mandar mensagem que eu respondo com maior carinho. Então, sobre essa fase investigativa, o que é o inquérito que está lá no Código de Processo Penal e na Lei 12.830? Qual é a natureza jurídica do inquérito? O inquérito é um procedimento administrativo completamente diferente daquela fase processual. Por isso eu tenho regras próprias aqui de natureza preparatória para uma eventual ação penal futura, sendo um conjunto de diligências responsáveis pela apuração da autoria e da materialidade do crime. Por quê? Para se iniciar essa fase processual, para que se inicie a chamada ação penal, há requisitos que precisam estar cumpridos, como, por exemplo, a chamada justa causa. O que é essa justa causa? A justa causa é um lastro probatório mínimo de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que pode dar ensejo, motivo à deflagração dessa fase processual. E o inquérito quer justamente apurar esses elementos para que se possa alcançar esse lastro probatório mínimo para iniciar uma ação penal futura. Por isso que eu digo que é uma fase preparatória, uma fase pré-processual. É a única forma de investigar? Não. Por isso eu quero que você fixe nisso. O inquérito, ele não é indispensável. Há outras formas de investigação, como por exemplo o PIC, procedimento de investigação criminal, e às vezes eu não preciso nem de passar por essa investigação se eu já tiver colhido, já tiver o autor da ação penal, os elementos necessários para propor eventual processo penal. Depois sim, nós teremos uma fase processual. Vamos aqui tentar ver essa questão já da banca CESP, que caiu na Polícia Federal em 2018, como esse conceito de inquérito é importante. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação judicial. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização do porte de arma, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado o inquérito policial. Tendo com referência essa situação, julguem o item a seguir. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa? Exatamente isso, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e materialidade do delito para que se tenha a famosa justa causa, para que se possa ali deflagrar um processo penal em si. Perfeita! Olha como já no primeiro slide nós conseguimos responder uma questão sobre o inquérito. E tudo que é produzido no inquérito, qual que é o valor das provas, o valor probatório? Nisso eu vou te chamar a atenção de algo muito importante. O valor probatório dos elementos informativos colhidos durante essa fase é um valor relativo. Por quê? Porque esses elementos que são colhidos no inquérito, eles passam por um caráter inquisitivo.
Aqui, como não pode advir do inquérito policial uma pena privativa de liberdade, os elementos aqui produzidos, eles não passam sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observadas nas provas colhidas em um procedimento. Só que esses elementos, eles podem ser utilizados numa eventual sentença condenatória de forma complementar às provas produzidas em contraditório judicial, às provas produzidas durante a fase processual. E de onde se extrai essa ideia? Do artigo 155, que é campeão de prova, que traz para gente o sistema do livre convencimento motivado. O que significa isso? O juiz, no sistema que é adotado no nosso país, que é o sistema acusatório, o juiz é ali o sujeito passivo da produção de provas. Na fase processual, eu tenho o juiz que terá liberdade para analisar as provas e julgar de acordo com o seu livre convencimento, só que terá que ser motivado, fundamentado, e eu tenho as partes, a acusação e a defesa, que são aquelas que vão produzir a prova, que vão ali se desincumbir do seu ônus e vão produzir essas provas para um sujeito imparcial, que é o juiz. Só que esse juiz, ao proferir uma decisão, ele não pode fundamentar a sua decisão exclusivamente, marca essa palavra, nos elementos informativos colhidos na investigação. Por quê? Porque eles não foram colhidos no contraditório e na ampla defesa. Só que há exceção. Quando te pede a exceção, só te pede o nome mesmo. Quais são as exceções? São aquelas provas que, apesar de serem produzidas durante a fase investigativa, não dá para esperar a fase processual, resumindo, porque há uma certa urgência. Então, a exceção são as chamadas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Imagine, precisa fazer uma busca e apreensão, precisa ouvir uma testemunha que está prestes a falecer. Nesse caso, sim, o juiz pode levar em consideração essas provas que foram produzidas durante o inquérito. E já aqui no artigo 155, eu vou trazer para você um temperamento da doutrina e da jurisprudência. Por quê? Já que o artigo nega que se use elementos informativos do inquérito em decisão, não pode ser usado exclusivamente, mas pode ser usado em complementar, a doutrina e a jurisprudência diz que se for ali para uma eventual absolvição, tudo bem, aí pode. Cuidado que CESP já cobrou isso. Se você está me achando muito depressa, você pode parar, você pode voltar, mas eu quero aqui trazer o máximo de informação para que você possa gabaritar todo o tema referente a inquérito. Vamos ver essa questão, sempre assim, teoria e questão. Eu preciso que você aí se acostume, se familiarize com a linguagem da banca. O valor probatório do inquérito policial, como regra, é considerado relativo. Perfeito. Entretanto, nada obsta. O que é isso? Nada impede que o juiz absolva o réu por decisão fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Sim, é aquele temperamento que foi dado pela doutrina e pela jurisprudência no artigo 155 do Código de Processo Penal. Vamos adiante. Coloquei aqui para você o que são essas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, lembrando que as questões só vão perguntar quais são as exceções.
Muito importante essa pergunta, CESP adora. Se tiver algum vício no inquérito policial, a eventual ação penal subsequente estará contaminada? E a resposta é não. Não está submetido aos regimes da nulidade. Então, qualquer questão que vier falando que há um vício no inquérito, ele não terá o condão de contaminar ali uma eventual ação penal futura. Pois bem, de quem que é a competência do inquérito? O inquérito policial é de competência privativa da Polícia Judiciária, sobre a presidência do delegado de polícia. Só que algumas diligências, algumas atividades precisam necessariamente de uma decisão judicial. Isso que necessita de decisão judicial, nós falamos que está submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Pois bem, mas eu preciso de juiz atuando na fase do inquérito. O juiz na fase do inquérito pode determinar também produção de prova? São chamados poderes probatórios do juiz. E o artigo 156 permite. Só que essa atuação ativa do juiz, já que o sistema acusatório coloca o juiz como um sujeito passivo da produção de provas, essa atuação ativa do juiz no inquérito tem que ser algo excepcional. Nesse caso, o artigo 156 determina que a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. O que é de ofício? Sem provocação, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal. Então, por exemplo, durante a fase do inquérito, a produção antecipada de provas. Mas quais são os requisitos aqui? As provas devem ser urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade. Para a jurisprudência, para que o juiz determine de ofício a produção de uma prova no inquérito antes da ação penal, obrigatoriamente o inquérito já deve ser instaurado e precisa haver algum requerimento referente a esse inquérito para o juiz analisar. Não precisa ser da prova em si, já que ele pode de ofício, mas tem que ter algo ali que possibilite a análise judicial. Pois bem, tentando ali enfatizar o nosso sistema acusatório, que o juiz deve ser o mais imparcial possível, já que no sistema inquisitivo, quem julga é quem tinha a função de acusar, os papéis eles se confundiam numa mesma pessoa. No sistema acusatório, nós temos a divisão clara. O juiz é o sujeito imparcial, a acusação será a que irá produzir provas para convencer o juiz sobre ali a culpa, entre aspas, daquele acusado, e a defesa será ali promovida por um advogado, ali tem que ser uma defesa técnica. Para que fique bem claro esse afastamento do juiz, o pacote anticrime que foi aprovado no final ali de 2019 trouxe a figura do juiz das garantias. O que é o juiz das garantias? É um juiz que seria ali escolhido para atuar exclusivamente na fase do inquérito. Então eu teria um juiz atuando na fase pré-processual e um juiz atuando na fase processual para evitar a contaminação desse juiz numa eventual sentença condenatória. Só que o que acontece? Foram impetradas diversas ações diretas de inconstitucionalidade sobre diversos artigos trazidos pelo esse pacote anticrime. Em uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes,
numa cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, alguns dispositivos tiveram a sua eficácia suspensa. Ad referendum no plenário. O que é isso? Até que se reúnam todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal para decidir se essa norma é ou não constitucional, esse dispositivo não vai ter aplicabilidade. Ele está com a sua eficácia suspensa. Se você for abrir o seu Código de Processo Penal, ele não está revogado. Isso só vai acontecer se lá na frente for declarada a sua inconstitucionalidade. Ele está aqui, mas ele ainda não tem aplicação, aguardando decisão. Pode cair em prova? Pode. Então, eu coloquei aqui para você ler, não vou perder tempo com isso agora, para você ler quais são as funções desse juiz das garantias. Pois bem, isso coloquei inclusive quais foram os argumentos do ministro para suspender a redação desse artigo. Olha o que determina agora, muito importante, o que nós veremos, o que determina sobre o inquérito policial, um artigo novo e que a chance de aparecer em prova é enorme, porque isso foi acrescentado também pelo pacote anticrime, mas esse artigo não está com a redação suspensa, que é o chamado acordo de não persecução penal. E eu preciso aqui que você saiba exatamente a letrinha da lei e quais são aqui os requisitos e os detalhes. Por quê? A ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade. O que significa isso? Se o Ministério Público, diante dos indícios de autoria e prova da materialidade, o Ministério Público, presentes os requisitos da ação penal, ele não pode pensar ali se ele vai ou não oferecer denúncia. É obrigatória ali iniciar essa ação penal. Só que esse acordo de não persecução penal é uma mitigação que nós temos do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Porque se presentes os requisitos do artigo 28A, o Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia e fazer esse acordo aqui com o investigado. E você precisa saber quais são os requisitos para o acordo de não persecução penal, quando não é cabível o acordo de persecução penal e quais são as formalidades. Vamos lá? Muito importante, coloca aí um asterisco no artigo 28A. Não sendo o caso de arquivamento, quando não há ali a colheita daqueles elementos necessários para se entrar com uma ação penal, é caso de arquivamento, nós estudamos depois. Não é caso de arquivamento, seria caso de oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E tendo investigado, primeiro requisito, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Segundo requisito, sem violência ou grave ameaça. Então, se a questão falar para você, e isso eu aposto que será objeto de questão nos próximos meses aí, que foi um crime de roubo, um crime de homicídio, um crime de lesão corporal, não vai caber o artigo 28A, porque são crimes com violência ou grave ameaça. Terceiro requisito, com pena mínima, marca a palavra mínima, inferior a 4 anos, você tem lá, por exemplo, crime de furto, pena de 1 a 4 anos. Para eu analisar o cabimento ou não do acordo de não persecução penal, você vai haver essa pena mínima, essa, e não a pena máxima. Mas faz um asterisco aqui, que eu vou levar em consideração outras coisas que estão no parágrafo 1º para determinar essa pena mínima. O Ministério Público poderá propor
um acordo de não persecução penal, desde que, aqui o quarto requisito, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, desde que a pessoa concorde em cumprir aqui essas condições que nós veremos. Então, a primeira coisa, nesse caso aqui, se não for hipótese de arquivamento, o Ministério Público, ao se deparar ali com o oferecimento da denúncia, ele pode abrir mão desse oferecimento da denúncia, desde que o agente tenha confessado, tem que ter a confissão, o delito tem que ser sem violência ou grave ameaça, eu tenho essa pena mínima inferior a 4 anos, tem que ser necessário e suficiente e tem que ter aqui o cumprimento das condições. Será que eu preciso saber disso? É óbvio, nós não temos questões ainda abordando esse tema, é de fundamental importância. Resumi aqui para você todos esses requisitos que eu elenquei. Pois bem, as condições estão aqui enumeradas, depois você vai ler, algo bem simples como reparar o dano ou restituir a coisa, como aqui renunciar a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, pagar prestação pecuniária, as condições estão aqui. O que eu preciso que você decore muito bem são os casos de impedimento desse acordo de não persecução penal. São casos que, embora caiba a priori naquele caput do artigo 28A, há impedimento legal expresso. E o primeiro caso, que com certeza será objeto de prova para tentar te confundir, é a chamada transação penal. Por quê? Porque se for cabível a transação penal, que também é uma modalidade de acordo, antes do oferecimento da denúncia proposta pelo Ministério Público, um instituto que está lá na Lei dos Juizados Especiais, no artigo 76 da Lei 9.099, não vai caber esse acordo de persecução penal. Muito importante isso daqui. Professora, não estou lembrando o que é transação penal. Coloquei aqui para você o artigo da Lei 9.099, que diz que é um acordo também feito pelo Ministério Público. Ele propõe a aplicação imediata de uma pena restritiva de direito ou de multa a ser especificada na proposta. Vamos continuar com os impedimentos aqui. Se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios que indiquem uma conduta habitual, reiterada, profissional, exceto quando as infrações anteriores foram consideradas insignificantes, e muito importante, isso vai gerar confusão. Por quê? Se ele cometeu essa infração e está analisando aqui a possibilidade de se aplicar o artigo 28A, tem que se observar se nos 5 anos anteriores esse agente foi beneficiado com esse mesmo artigo. Se ele foi beneficiado com um acordo de não persecução penal, se ele foi beneficiado com aquela transação penal do artigo 76 da Lei 9.099, ou se ele foi beneficiado por outro instituto da Lei 9.099, que é a tal de suspensão condicional do processo, que está já no artigo 89 da Lei 9.099. Uma coisa que vai gerar confusão, que eu já paro aqui para te explicar, é o seguinte: olha só, se hoje, analisando o fato que alguém cometeu hoje, se naquela hipótese couber transação penal, não pode o acordo de não persecução penal. E também, se para fatos anteriores aos 5 anos ele foi beneficiado por transação penal, por suspensão do processo ou por esse artigo, também não vai caber acordo de não persecução penal.
E outra coisa é na hipótese de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar aqui, ou crimes praticados em razão do gênero, do sexo feminino, também não vai caber em favor do agressor. Coloquei no seu material tanto o artigo 76 quanto o artigo 89 da Lei 9.099. Esse acordo tem que ser um acordo feito por escrito, a ser firmado por membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor, e esse acordo vai ter que passar por uma homologação do juiz. Se o juiz, porventura, considerar inadequada, insuficiente ou abusiva, ele manda ali, devolve os autos ao Ministério Público para que reformule essa proposta. Sendo homologado, se ele concordar homologar judicialmente, os autos serão devolvidos ao Ministério Público e a execução desse acordo, olha que interessante, se dará perante o juízo da execução penal. O que acontece se as condições que forem enumeradas no acordo foram descumpridas? Isso você encontra no parágrafo 10. Descumpridas quaisquer condições, o Ministério Público comunica ao juiz para fins de rescisão e assim o Ministério Público vem e oferece denúncia. Muito importante que o acordo de não persecução penal não tem efeitos para gerar ali uma certidão nos antecedentes criminais. Só vai constar para impedir que a mesma pessoa seja beneficiada naquele prazo, naquele lapso temporal de 5 anos. Pois bem, estão aqui as consequências. Se for cumprido integralmente, nós teremos a extinção da punibilidade. Muito importante isso daqui, com certeza será objeto de prova. Quais são as características do inquérito policial? Isso cai bastante. Ele é um procedimento administrativo, ele é um procedimento inquisitivo, no qual nós temos a ausência do contraditório da ampla defesa. Aqui não se aplica aquela teoria das nulidades, uma vez que o vício no inquérito não tem um condão de contaminar uma eventual ação penal futura. É um procedimento escrito, isso consta no artigo 9º, muito importante, isso cai muito. É um procedimento sigiloso, sim. A regra é que o inquérito ele é sigiloso. Não se aplica o princípio da publicidade que você estuda, porque nós não estamos na fase processual. Só que esse sigilo é um sigilo externo e aqui vão muitas questões sobre esse assunto. Esse sigilo é oponível ao defensor daquele investigado? Com base nisso, você encontra a resposta na súmula vinculante 14. Se é súmula vinculante, tem que ser do STF. Todos os tribunais, eles editam súmulas, que é um resumo do seu entendimento, da sua jurisprudência dominante. O STF, além das suas súmulas, ele edita a chamada súmula vinculante, que vincula, que obriga até mesmo a administração pública. E o que determina a súmula vinculante 14? É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, e aqui eu marquei com você, já documentados, essa expressão-chave, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Imagine só que eu tenho uma diligência de interceptação telefônica ali em curso. Não estará documentado e não faz sentido o advogado ter acesso a isso, já que perderia a finalidade ali da produção dessa prova, que é pegar aquela pessoa que está sendo interceptada de surpresa. Então a expressão-chave aqui é já documentados. Olha essas questões aqui.
O inquérito policial tem caráter inquisitório, verdade. Dispensando-se a ampla defesa e o contraditório, verdade. Motivo pelo qual os elementos de informação neles documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado, mentira, são sim acesso amplo, acesso irrestrito, mas aqueles que já foram documentados. CESP adora fazer isso, ele começa de forma linda e finaliza ali de forma equivocada, você lê na pressa e acha certo, está errado. Vamos aqui a mais uma questão sobre o tema. Por força do mandamento constitucional, o exercício do contraditório deve ser garantido ainda no curso do inquérito, não obstante a sua natureza administrativa e processual, não. Pela sua natureza administrativa e processual, a sua característica inquisitiva é que o contraditório não precisa ser garantido nessa fase. Além disso, nós temos como característica que ele é um procedimento dispensável se ele tem a finalidade de atribuir ali, de pegar, de captar elementos suficientes para embasar uma eventual ação penal e eu já tenho o órgão ali do Ministério Público, por exemplo, já é detentor desses elementos, o inquérito passa a ser dispensável. Muitas questões falam que é um procedimento indispensável. Oficialidade, ele é presidido por órgão oficial do Estado. A polícia judiciária irá instaurar, irá conduzir, irá presidir e de forma discricionária. Ali a polícia tem discricionariedade para determinar qual será o rumo das investigações, obviamente desde que observados os requisitos legais. Ele pode se iniciar de ofício, oficiosidade, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Já vamos ver aqui as formas de instauração de um inquérito. E ele é indisponível. O que mais cai também desse tema, marca aí, é o artigo 17, que determina que a autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. A questão vai apelar, vai falar que era evidente a tipicidade da conduta, era evidente a inocência, não importa. A autoridade policial não manda arquivar. Se você for no artigo 21, fala da incomunicabilidade do investigado. Isso não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque nem em situações excepcionais, por exemplo, estado de sítio, pode vir aqui decretar a incomunicabilidade. Imagine em situações normais, corriqueiras. Mais uma questão. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação do princípio do contraditório, conforme jurisprudência dominante. Questão correta, exatamente isso. Mais uma. O inquérito é dispensável para a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Sim, indício suficiente de autoria e prova da materialidade do crime está completamente correta. Bom, o início desse inquérito vai depender. Se for uma ação penal pública incondicionada, aquela que se inicia com uma denúncia do Ministério Público e o Ministério Público só precisa observar se estão presentes os requisitos, ele pode começar esse inquérito de ofício pela autoridade policial. Pode começar a requerimento do ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo. E isso daqui cai bastante. Aqui a autoridade policial, se ela não instaurar, cabe algum recurso? Sim, caberá recurso para o chefe de polícia. Isso cai bastante. Pode se iniciar também por requisição ali do MP. Pode iniciar por requisição do juiz
ali prevalece que isso não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque o juiz ali está sujeito às regras da sua inércia, porque ele é o sujeito ali imparcial que irá julgar a ação mais à frente. Pode, inclusive, iniciar com qualquer pessoa do povo fazendo a chamado delatio criminis ou com uma simples lavratura do auto de prisão em flagrante. Pode iniciar, se for caso de uma denúncia anônima, isso cai demais. Com esse tempo que nós estamos aqui, você já consegue resolver muita questão de prova. A denúncia anônima também é chamada de delatio criminis inqualificada. Por si só, guarda essa expressão, por si só, ela não pode ensejar a instauração do inquérito, devendo adotar as providências preliminares, a verificação de procedência da informação. Por si só, não poderá. Atenção para isso. E se forem aquelas ações que demandam ali a representação do ofendido, para que se instaure o inquérito, é necessária a referida representação. E se for uma ação penal privada, também para se iniciar vai precisar do requerimento de quem tem qualidade para intentar a ação penal privada, que será ali iniciada com uma queixa-crime oferecida pelo ofendido. Com base nisso, vamos tentar fazer algumas questões aqui. Vamos lá. Em investigação demandada à autoridade policial para apurar crime de ação pública, se houver indeferimento de abertura de inquérito, o recurso será destinado ao chefe de polícia, exatamente o que você viu, textinho de lei. Na tentativa de entrar em território aqui brasileiro com drogas ilícitas, a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam um traficante em flagrante, conduziram-no à autoridade policial local e levaram um colega ferido ao hospital da região. Nessa situação, vamos lá. Ao tomar conhecimento do homicídio, cuja ação penal é pública e incondicionada, a autoridade policial terá de instaurar um inquérito de ofício, o qual terá como peça inaugural uma portaria que conterá o objeto da investigação, as circunstâncias conhecidas e as diligências iniciais que serão cumpridas. Correto? Crime de ação penal pública e incondicionada pode ali iniciar o inquérito de ofício. Próxima questão. Em se tratando de crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Perfeito, viu como é que é? Não tem muito segredo, letrinha de lei. Olha essa outra questão. Denúncia anônima, a delatio criminis inqualificada, sobre fato grave, de necessária repressão imediata. É suficiente, grifa essa palavra na hora da prova, essa expressão, por si só? A instauração de inquérito policial? Não, por si só não. Tem que haver ali aquelas investigações preliminares para que se dê ali uma instauração de um inquérito. A autoridade policial poderá instaurar inquérito de ofício nos crimes cuja ação penal seja de iniciativa privada? Não, precisa ali de um requerimento do ofendido. Eu não quero que você confunda aquela delatio criminis. O que é a chamada delatio criminis? É a informação do fato. A informação do fato, ela pode ser simples, quando qualquer do povo vai lá e comunica o fato à autoridade policial. Ela pode ser postulatória, quando quem tem ali a atribuição dada em lei para que dê início à autorização a uma ação penal
ela faz essa delatio, por exemplo, o ofendido. A representação é uma delatio criminis postulatória. E a inqualificada é o que nós já vimos, a denúncia anônima. Eu não quero que você confunda com a chamada notícia criminis, porque a notícia criminis, a notitia criminis, é como a autoridade policial tem o conhecimento do fato. A delatio é informação. Agora, como há o conhecimento daquela informação, que é a notícia criminis, pode ser de cognição imediata, quando a autoridade ela toma conhecimento por meio de suas atividades rotineiras, pode ser de cognição mediata, quando ela toma conhecimento, por exemplo, por meio daquela representação do ofendido, e por cognição coercitiva, com o exercício ali de uma prisão em flagrante. Olha essa questão. Notícia criminis de cognição imediata ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante delito, enquanto a denúncia anônima é considerada notícia criminis inqualificada. Não, denúncia anônima é delatio criminis inqualificada. E aqui, quando ele tem conhecimento por um flagrante delito, é notícia ali criminis de cognição coercitiva, classificaçãozinha que tem aparecido bastante em prova. Pois bem, aqui eu quero chamar a atenção para você num tema que está expresso tanto no edital passado da Polícia Federal quanto da PRF, que são as diligências investigatórias. Para isso, eu preciso que você leia, e a letrinha de lei, o conteúdo do artigo 6º e o conteúdo do artigo 13. Como é sua letrinha de lei, eu vou aqui destacar para você o que mais cai. A autoridade policial deve dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, irá ouvir ao ofendido. Nós temos aqui uma lista de diligências investigatórias no artigo 6º e também no artigo 13. Cuidado com isso, que um dos artigos também novos que fazem parte de diligências investigatórias são os artigos 13A e 13B. Qual que é a diferença? No 13A é a possibilidade de requisição de dados e informações cadastrais. Quando que isso é possível? Quem pode requisitar dados e informações cadastrais? A resposta está em vermelho. Tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia irá requisitar a quem? Tanto ali de qualquer órgão público ou empresa privada irá requisitar o chamado dados e informações cadastrais da vítima ou dos suspeitos. Mas isso só cabe nos crimes aqui que eu elenquei para você, nos crimes que há certa restrição da liberdade, tais como sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, extorsão mediante restrição da liberdade, extorsão mediante sequestro, envio de criança adolescente ao exterior sem observância da lei. Diferentemente, é ali o que ocorre no artigo 13b, porque nesse 13b, primeiro, ele só cabe em crime ali de tráfico de pessoas, e nesse caso será necessário uma autorização judicial. O que se requisita no artigo 13b? Nesse caso, o membro do Ministério Público ou delegado terão que requisitar, mas precisam de uma autorização judicial, requisitam aquelas empresas de telecomunicação
para que disponibilizem ali sinais, informações. É igual você vê em filme, aquele sinal por meio do telefone que a pessoa não quer ser encontrada, ela tira o chip e pisa no chip, por quê? Por meio do sinal que é emitido, a pessoa consegue saber a localização. É exatamente isso, é para que se localize tanto uma vítima ou um suspeito desse crime de tráfico de pessoas, mas a necessidade do delito está em curso. Muito importante isso daqui. Nesse caso, cuidado, não é interceptação telefônica. Não terá acesso ao conteúdo de uma conversa, é somente o sinal. Esse sinal é explicado no parágrafo 1º. Temos aqui o prazo que eu vou deixar para você ler e o parágrafo 3º cai muito em prova. Nessa hipótese aqui, o inquérito necessariamente tem que ser instaurado no prazo de 72 horas. Pois bem, vendo aqui as diligências investigatórias e para a gente finalizar o que é de suma importância no inquérito, eu quero tratar de 2 temas para enfim a gente finalizar, o seu material está completinho, que é o prazo de conclusão. O prazo de conclusão do inquérito vai depender se se o investigado está preso ou se o investigado está solto. E nesse caso, eu tenho que saber se cabe ou não prorrogação. E onde eu encontro a resposta para isso? No artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante ou tiver preso preventivamente, contado do prazo, muito importante, eu conto a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Ou se ele estiver solto, o prazo de 30 dias. Só que podem ser prorrogados se ele estiver solto, sim. Se ele estiver solto, cabe prorrogação para diligências posteriores que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Olha essa questão. Pedro teve a prisão temporária decretada no curso de uma investigação criminal. A prisão temporária é uma prisão excepcional e ela tem um prazo fixo. 5 dias é a regra e crimes hediondos 30. Vamos lá. Ao final dos 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão de sua segregação em prisão preventiva. Eu conto o término do inquérito de quando? Da prisão temporária ou da conversão de prisão preventiva? Volta no artigo. Contado da ordem de prisão, em flagrante ou preventivo, da data de conversão. Atenção com isso. Vamos ler. Nessa situação, o prazo para o término do inquérito policial será contado da data que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva e o prazo será de 10 dias. Perfeito. De novo, vamos ver outra questão. O prazo legal para que o delegado de polícia termine o inquérito policial é de 30 dias, se Marcos estiver solto, sim, ou de 10 dias, se preso preventivamente pelo juiz. Contado esse prazo em ambos da data da portaria de instauração? Não. Quando há prisão, eu conto da data da decretação de prisão. Outra questão. Como Lúcio está solto, o inquérito não tem prazo para ser concluído, ainda que solto, tem prazo para ser concluído. Pois bem, eu tenho prazos diferentes a depender de legislações especiais. Para terminar agora, um tópico que cai muito em prova, que é o chamado arquivamento. O que é um arquivamento do inquérito? O arquivamento, ele é conhecido hoje como um ato complexo. Por quê? Porque necessariamente necessita de um requerimento do Ministério Público e de uma decisão judicial. Quando você estuda
ali eu até explico isso nos vídeos de questões de direito administrativo, o que um ato complexo é um ato que depende da manifestação de vontades de dois órgãos diferentes e independentes. Isso mesmo, o arquivamento não pode partir de ofício do juiz, não pode ser feito só pelo Ministério Público, nunca pode ser feito pelo delegado de polícia. Ele tem que observar esses critérios, iniciativa do Ministério Público e uma decisão judicial. Tanto que você vê no artigo 18 que a autoridade policial não poderá arquivar os autos do inquérito. Tudo bem, arquivado, foi arquivado, pode ali ter uma ação penal posterior e isso cai bastante. É o que está na súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Tendo conhecimento de novas provas, pode sim. Pois bem, agora eu quero que chamar a atenção do artigo 28. Por quê? O artigo 28, que eu vou ler aqui, a redação anterior ao pacote anticrime, se você pegar o seu Código de Processo Penal no site do Planalto, eu sempre indico pegar a legislação no site do Planalto, você não vai encontrar essa redação 28 aqui. Você vai encontrar a redação 28, essa daqui. Só que, lembra daquela medida cautelar que suspendeu a eficácia de alguns artigos? Pois é, esse artigo 28 teve sua eficácia suspensa. Ele está valendo, ele está aqui. Pode cair em prova? Pode. Mas ele tem aplicabilidade hoje? Até decisão final do STF, que não tem data marcada? Não. Com isso, continua aplicando a redação antiga. E qual que é a redação antiga? O Ministério Público, ele requer ao juiz o arquivamento. O juiz é obrigado a arquivar? Se o juiz concordar ali que seja caso de arquivamento, o juiz irá proferir decisão arquivando. O juiz, ele não concorda. Se ele não concorda com a decisão de arquivamento, o que ele vai fazer? Ele vai ali oficiar o chefe do Ministério Público. Ele irá remeter os autos ao procurador-geral e o procurador-geral pode ali ter 3 atitudes. Se o procurador-geral concorda com o requerimento daquele Ministério Público, inicial daquele membro do Ministério, o próprio procurador-geral pode ali determinar que seja arquivado. O juiz, nesse caso, pode não querer arquivar? O juiz tem que arquivar, ele está obrigado nesse caso. Ele próprio pode discordar da decisão, do requerimento do Ministério Público e ele próprio vai lá e oferece a denúncia. Ou ele designa outro membro do Ministério Público para oferecer denúncia. Por que ele não pode mandar aquele mesmo membro do Ministério Público oferecer denúncia? Porque o Ministério Público tem independência funcional, ele não pode invadir essa liberdade ali técnica do membro inicial. É isso que está valendo hoje. O novo artigo 28, que está ali com a redação suspensa, tentou-se tirar da apreciação judicial o ato de arquivamento. Trouxe aqui o arquivamento sendo uma incumbência somente do Ministério Público. E nesse caso, se a vítima, se qualquer pessoa não concordasse com essa decisão, caberia a chamada ali revisão ministerial, revisão dentro do Ministério Público. Logo, o que se propôs aqui era desvincular o juiz dessa decisão de arquivamento. Cuidado com isso. Pois bem, toda decisão judicial,
ela faz coisa julgada. Coisa julgada formal, quando só há impossibilidade de se discutir aquela matéria naquele mesmo processo. Toda decisão judicial faz coisa julgada formal. E a coisa julgada material? É a impossibilidade de se rediscutir aquela matéria. É a impossibilidade, no caso, por exemplo, de desarquivar aquele inquérito e oferecer a eventual ação penal. O que você vai levar para sua prova? O entendimento pacífico. Se o inquérito foi arquivado, o que está valendo é arquivado por decisão judicial a requerimento do Ministério Público, porque não há ali pressupostos processuais, exercícios de condição da ação, não conseguiu-se provas, elementos informativos necessários para uma ação penal, só há coisa julgada formal. Ali, descobrindo-se provas novas, como a súmula que você viu, pode-se intentar a ação penal. Uma polêmica está nessa parte aqui que eu vou chegar com você. Se já foi ali arquivado porque o fato não é crime, é atipicidade, não cabe rediscutir. Logo, por atipicidade, faz coisa julgada formal e material. A polêmica é se foi arquivado por uma causa de exclusão de licitude, por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade. Para o STJ, só faria coisa julgada formal e material, e para o STF não faz coisa julgada material, só formal, ali podendo ser desarquivado, haver uma eventual ação penal, e isso foi cobrado no CESP em 2018. Vamos ver aqui comigo. Lino foi indiciado por tentativa de homicídio. Após remessa dos autos ao órgão do MP, o promotor de justiça requereu o arquivamento do inquérito em razão da conduta de Lino ter praticado em legítima defesa. O ato foi acatado pelo juízo criminal competente. Então, requerimento, decisão, arquivado, tranquilo. Nessa situação, de acordo com o STF, o ato de arquivamento com fundamento, perguntou de acordo com o STF, com fundamento em excludente de licitude, faz coisa julgada formal e material, o que impossibilita posterior desarquivamento pelo parquê órgão do Ministério Público, ainda que diante da existência de provas novas, não, para o STF pode desarquivar sim, porque só faz coisa julgada formal. Mas professora, caiu em concurso de defensor público federal, mas CESP é assim, cobra um tema num concurso mais difícil e dali a alguns meses cobra ali em concursos até de nível médio. Não estude só questão do seu concurso, estude questões da banca, obviamente questões mais aprofundadas, de teorias que não caem, não, mas letrinha de lei e jurisprudência básica você precisa estudar. Está errado, arquivamento cai muito em prova de concurso. Outra questão, aqui vamos fazer mais algumas questões sobre o tema para, enfim, a gente acabar. A respeito do inquérito policial, assinale a alternativa correta. O inquérito policial poderá ser iniciado apenas com base em denúncia anônima que indique a ocorrência de fato criminoso e sua provável autoria, ainda que sem verificação prévia da procedência? Não, por si só não, lembra? Tem que ter essa verificação prévia. Contra despacho da autoridade policial que indeferir a instauração do inquérito, a requerimento do ofendido, caberá reclamação ao Ministério Público? Caberá recurso ao chefe de polícia, letrinha de lei. Sendo o inquérito policial a base da denúncia, o Ministério Público não poderá alterar a classificação do crime definida? Pode sim, e o inquérito nem precisa ser a base da denúncia, ele é dispensável. O inquérito policial pode ser definido como um procedimento administrativo pré-processual
destinada à apuração de infrações penais e sua autoria. Perfeitinho! Vamos aí. Pode ser instrumento de informação. Por ser instrumento de informação pré-processual, o inquérito é imprescindível, ele é dispensado. Cuidado! Dispensado pode aparecer numa palavra que faz muita gente escorregar. Então, ele é prescindível. Questão linda, deu pra gente lembrar muita coisa. Mais uma aqui. Com relação às características do IP, assinale a correta. O inquérito, por consistir em procedimento indispensável, dispensável. Não pode haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos documentos de prova já documentados, no que diz respeito ao exercício do direito de defesa. Exatamente, questão aqui de juiz cobrando letrinha de súmula vinculante. C. Cabe oposição de exceção de suspeição à autoridade policial? Eu posso falar que aquela autoridade policial é o amigo daquela pessoa, é o inimigo? Não cabe não. A autoridade policial que tem que se declarar suspeita, tá no seu material o artigo. Não se admite a utilização de elementos colhidos no inquérito, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, como fundamento, irrepetíveis, antecipadas e cautelares. Não pode exclusivamente. E se for para absolver, pode. E a autoridade não pode determinar o arquivamento dos autos de inquérito. A policial nunca. Salvo na hipótese de manifesta tipicidade, nunca. Escreve aí. A autoridade policial nunca pode determinar arquivamento de inquérito. E última questãozinha aqui para a gente fechar inquérito ali com chave de ouro, lembrando que o seu material está completo. Em razão de mandados expedidos pelo juiz competente, foram realizadas providências cautelares de interceptação telefônica e busca domiciliar na residência de Marcos para obtenção de provas de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a ele imputado o objeto da investigação. Nessa situação, durante o procedimento investigatório, o advogado de Marcos pode ter acesso a essa interceptação telefônica que esteja em curso? Obviamente que não. Só pode ter acesso, de acordo com a súmula vinculante, aos elementos já documentados. Eu trouxe essa questão porque ela trouxe de uma forma muito inteligente essa questão dos já documentados. Vai exigir de você uma interpretação, não vai trazer essa expressão ali saltante aos olhos. Vamos ver. Terá direito a acessar os relatórios e diligências da interceptação ainda em andamento? Ainda em andamento, não. Terá direito de acessar os relatórios de cumprimento dos mandamentos, dos mandados de busca e apreensão e os autos de apreensão? Sim. Porque se é relatório, é a documentação daquilo que já acabou. O auto aqui de apreensão é a documentação daquela diligência. Então, isso daqui é uma tradução mais na prática do que significa esse já documentados. Questão linda para você aqui ficar esperto. Trouxe para você todo aqui o conteúdo de inquérito. Quero que você analise um pouquinho o tema ali do indiciamento, leia as diligências investigatórias, mas isso é algo que você pode fazer sozinho. Se surgiu alguma dúvida em referente a um tema que eu passei mais batido, pode perguntar aqui que eu terei o maior prazer de responder. Lembrando, não importa o seu cargo, não importa. Você precisa saber a letra de lei e essas jurisprudências mais importantes que eu aponto aqui para você, alguma teoria, classificação da doutrina. Desejo a vocês um excelente estudo e não deixe de fazer questões e revisar a matéria. Até já!